Você já se perguntou por quê? Mesmo quando Deus promete algo grandioso, às vezes tudo ao nosso redor parece piorar antes de melhorar. Porque portas se fecham, pressões aumentam, batalhas se tornam mais intensas exatamente quando estamos à beira de viver um milagre. Êxodo 6 é um dos capítulos mais poderosos de toda a Bíblia, porque mostra o momento em que Deus rompe o silêncio das aflições e revela não apenas seu nome, mas sua intenção, seu plano, sua assinatura divina sobre a história do seu povo. Aqui, Deus abre o coração e diz a Moisés: eu não falho, eu não esqueço e eu cumpro cada promessa que faço. É neste capítulo que o Senhor se apresenta como o Deus que vê, que desce e que age, mesmo quando o sofrimento parece interminável. Hoje você vai entender verdades profundas escondidas neste texto. Vamos examinar verso a verso, explorar detalhes que muitas vezes passam despercebidos e descobrir como Êxodo 6 revela o caráter de Deus, a construção da fé de Moisés e o fundamento espiritual da redenção. Este capítulo não é apenas uma narrativa, é um portal para compreendermos o modo como Deus trabalha na escuridão, no caos e na opressão, preparando libertação antes mesmo que a libertação se manifeste. Se você busca respostas, direção, consolo ou revelação, prepare-se, porque Êxodo 6 é uma chave espiritual extraordinária. Antes de começarmos, deixe seu like, se inscreva no canal Bíblia Revelada e ative as notificações para continuar recebendo estudos profundos como este. Agora abra sua Bíblia em Êxodo 6 e vamos mergulhar juntos na revelação transformadora que Deus nos entregou neste capítulo. Quando chegamos a Êxodo 6, encontramos Moisés vivendo um dos momentos mais difíceis de seu chamado. Depois de obedecer a Deus e confrontar Faraó pela primeira vez, o peso da opressão aumentou sobre Israel. A reação do povo é de revolta, e Moisés sente o peso de uma missão que parece impossível. Ele está diante de um cenário que contradiz completamente aquilo que Deus havia prometido. E é exatamente nesse contexto que Deus fala novamente, trazendo não apenas consolo, mas uma revelação ainda mais profunda sobre seu caráter e seus propósitos. Sempre que a crise aumenta, Deus amplia a revelação. Sempre que a luta se intensifica, Deus revela quem Ele é de forma mais clara. O capítulo se inicia com Deus respondendo a Moisés, afirmando que agora ele verá o que Deus fará a Faraó. A expressão agora é crucial, porque não se refere apenas a um momento histórico, mas a um tempo de intervenção divina. Deus está dizendo que chegou o momento em que o silêncio se transforma em ação. O agora de Deus não é o agora humano. É o momento preciso em que sua justiça, seu plano e seu poder entram em cena. Ele promete que, com mão forte, Faraó não apenas permitirá a saída de Israel, mas os expulsará do Egito. Isso mostra que a libertação não dependeria de negociação humana, mas de intervenção divina. Logo em seguida, Deus reafirma sua identidade a Moisés. Ele diz que apareceu a Abraão, Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas agora se revela de maneira ainda mais profunda como o Senhor, o Deus da promessa que se cumpre. Não se trata de uma nova identidade, mas de uma manifestação mais completa de quem ele já é. Aos patriarcas, ele prometeu. A Moisés, ele começa a cumprir. Isso nos ensina que a revelação de Deus cresce conforme amadurecemos espiritualmente e conforme o plano divino avança. Ele não muda, mas se revela em níveis, conforme os tempos e as circunstâncias exigem. Deus então abre novamente o rolo de suas promessas, como alguém que confirma um pacto antes da assinatura final. Ele declara que estabeleceu sua aliança com os patriarcas, dando-lhes Canaã como terra prometida. E agora ele revela que ouviu os gemidos dos filhos de Israel, lembrando-se da aliança. Quando a Bíblia diz que Deus se lembrou, não significa que ele havia esquecido, mas que estava prestes a agir conforme o que havia prometido. O lembrar divino é sempre seguido pela manifestação do poder de Deus. Assim, antes de libertar, Deus declara novamente sua fidelidade. A partir do versículo 6, encontramos uma sequência extraordinária de promessas. Deus manda Moisés declarar ao povo que ele os tirará das cargas do Egito, os livrará da servidão e os resgatará com braços estendidos e grandes juízos. Cada uma dessas expressões possui um peso espiritual profundo.
Tirar significa remover o peso da opressão. Livrar significa quebrar o domínio do opressor. Resgatar significa pagar o preço e tomar posse do que é seu. Deus estava não apenas prometendo libertação, mas restauração de identidade, dignidade e futuro. O povo deixaria de ser escravo para se tornar propriedade exclusiva de Deus, um povo seu, separado, pertencente a Ele. Deus ainda promete que os tomará como seu povo e será o Deus deles. Esta é uma das declarações mais profundas de todo o Antigo Testamento. Não se trata de uma relação distante ou simbólica, mas de uma aliança íntima, semelhante ao vínculo entre marido e esposa, onde Deus assume responsabilidade, proteção e direção sobre seus filhos. Através dessa aliança, Ele se compromete a conduzi-los à terra que prometeu com juramento, mostrando que o ponto final da libertação não é apenas sair do Egito, mas entrar na promessa. Libertação sem propósito não cumpre o plano de Deus. Ele tira para levar, liberta para conduzir, salva para estabelecer uma nova realidade. Quando Moisés transmite essas palavras ao povo, a Bíblia registra uma das cenas mais tristes do capítulo. O povo não deu ouvidos por causa da angústia de espírito e da dura escravidão. Isso revela uma realidade espiritual profunda. A opressão prolongada pode afetar a capacidade de acreditar até mesmo na promessa de Deus. Há momentos na caminhada em que a alma está tão ferida, tão cansada, tão quebrada, que a pessoa não consegue mais receber a palavra que deveria fortalecê-la. O sofrimento distorce a percepção, e aquilo que deveria trazer esperança não encontra espaço no coração. Esse detalhe nos mostra que a libertação de Deus não envolve apenas a transformação externa, mas também a cura interna. Ainda assim, apesar da incredulidade do povo, Deus continua seu plano. Ele manda Moisés voltar ao palácio e falar novamente com o faraó. Moisés expressa sua insegurança, dizendo que, se o próprio povo não ouviu, como o faraó ouviria. Essa reação revela o conflito interno do profeta, que ainda luta com suas limitações, seu passado, seu sentimento de incapacidade e sua visão limitada de si mesmo. Moisés ainda se vê como alguém de fala difícil, alguém inadequado, alguém improvável. Mas Deus não desiste de seus escolhidos quando eles lutam contra o medo. Ele fortalece, reafirma e instrui. A missão não depende da habilidade do mensageiro, mas da autoridade daquele que o enviou. Em seguida, o texto apresenta uma genealogia dos chefes das famílias de Israel. Embora muitos leitores passem rapidamente por essa parte, ela é extremamente significativa. A genealogia estabelece o contexto da aliança e mostra que Deus nunca trabalha com improviso. Ele firma a história, os nomes, as linhagens e a identidade do povo que está sendo libertado. Ao destacar os filhos de Rúben, Simeão e Levi, Moisés está fundamentando sua missão não apenas como um indivíduo, mas como parte de uma história que começou com Abraão. Arão e Moisés são apresentados dentro da casa de Levi, reforçando que a missão deles é parte de um plano muito maior do que suas próprias vidas. A genealogia também marca a transição entre o período patriarcal e o período da libertação. Deus não está apenas levantando Moisés. Ele está levantando uma geração sacerdotal que conduzirá Israel até o encontro com ele no Sinai. Arão e seus descendentes serão responsáveis pelo sacerdócio, mostrando que libertação e sacerdócio caminham juntos. Deus não apenas liberta, mas também estabelece ordem, função e responsabilidade espiritual. Ao final da primeira parte do capítulo, Deus reafirma a Moisés a ordem de falar a Faraó. A insistência divina mostra que ele nunca ajusta seu plano conforme a insegurança humana. Ele não desiste quando encontramos resistência, medo ou fraqueza. Pelo contrário, ele confirma sua ordem até que nosso espírito seja fortalecido o suficiente para caminhar novamente. Nesta primeira parte de Êxodo 6, vemos um Deus que se revela em profundidade, reafirma sua aliança, anuncia libertação e manifesta sua fidelidade, mesmo quando o povo está mergulhado na dor e Moisés está cheio de dúvidas. Nada impede o agir de Deus. Ele avança, ele fala, ele promete e ele cumpre. E antes que qualquer milagre aconteça fisicamente, Deus opera algo ainda mais profundo espiritualmente. Ele restaura a visão, a fé e a identidade do seu povo.
A narrativa então volta a mostrar Deus reafirmando a Moisés que ele deve falar com Faraó. A repetição é importante. Deus está destacando que a missão não mudou. Ele está preparando Moisés para um ciclo de confrontos que virão a seguir. Faraó resistirá, endurecerá seu coração, desafiará a autoridade divina. E para que Moisés não desista no meio do processo, Deus precisa firmá-lo antes de iniciar as pragas. Deus fortalece o mensageiro antes de enfrentar o inimigo. Ele alinha a identidade antes de liberar o poder. Ele constrói a fé antes de abrir o mar. Moisés, ainda inseguro, apresenta novamente sua limitação. E Deus responde, não mudando o plano, mas reafirmando a parceria com Arão. Deus permite que Arão seja a boca de Moisés. Esse detalhe revela a graça divina em lidar com a fragilidade humana. Deus não remove Moisés da missão, mas adiciona um companheiro. Há momentos em que Deus nos dá alguém ao lado para fortalecer aquilo que falta em nós. Arão se torna o porta-voz, mas Moisés permanece o escolhido. Cada um exerce a função que Deus designou. A missão continua. A libertação avança. Essa segunda parte do capítulo nos ensina que a revelação de Deus cresce em meio às crises internas e externas. Moisés enfrenta a resistência do povo e a resistência de si mesmo. O povo enfrenta o trauma da escravidão. Deus enfrenta a rebeldia de Faraó. E, ainda assim, seu plano avança em linha reta, inalterável. Ele está prestes a revelar sua mão poderosa, mas antes disso, ele revela seu nome, seu caráter e sua fidelidade. Ele mostra que não é apenas o Deus dos milagres, mas o Deus do processo. Ele constrói fé enquanto constrói libertação. Essa fase da história é como o silêncio antes da tempestade. Não uma tempestade de destruição, mas de revelação. Os juízos sobre o Egito seriam a demonstração pública de quem deu e do quanto ele honra aqueles que pertencem à sua aliança. Mas antes que Deus se manifeste ao mundo, ele se manifesta aos seus. Ele abre sua identidade a Moisés. Ele reafirma suas promessas a Israel. Ele coloca em ordem o sacerdote e o profeta. Ele estrutura antes de agir. E quando Deus estrutura, ninguém pode impedir seu movimento. Nesta segunda parte, percebemos que o foco não está ainda nas pragas, mas na formação do coração de Moisés e na reconstrução da identidade de Israel. Deus prepara o ambiente espiritual para que sua glória seja revelada. Ele fortalece o líder, cura o povo e mostra que a verdadeira libertação começa dentro, antes de acontecer fora. Ele se revela como o Deus que vê, que ouve, que lembra e que age. O capítulo inteiro é uma declaração de que nenhuma dor é profunda demais para impedir o cumprimento da promessa, e nenhuma fragilidade é grande demais para cancelar o chamado. Quando olhamos novamente para a narrativa, percebemos que Deus não apenas reafirma sua palavra, mas também reposiciona emocionalmente e espiritualmente Moisés para que ele possa suportar o peso da missão. O capítulo mostra claramente que a verdadeira transformação não acontece primeiro no Egito, mas dentro do próprio mensageiro. E essa realidade é essencial para compreendermos como Deus age. Antes de abrir o mar diante do povo, ele abre a visão diante do líder. Antes de quebrar o poder de Faraó, ele quebra o medo dentro de Moisés. Antes de colocar seu nome diante das nações, ele restaura a identidade espiritual daqueles que o representam. Tudo isso se torna evidente quando o texto afirma que, mesmo depois da grande revelação, Moisés declara ao Senhor que não é ouvido pelos israelitas, e que não poderá ser ouvido por Faraó. É uma fala carregada de frustração, resultado direto da dureza do processo e da opressão crescente sobre o povo. Entretanto, o detalhe mais importante é que Deus não responde à fragilidade com repreensão, mas com direção. Ele não reforça o peso emocional, mas revela o caminho para a continuidade da missão. A partir desse ponto, ocorre algo teológico profundo. Deus insiste com Moisés e Arão porque o propósito não pode ser interrompido por causa da resistência humana. O plano divino é sustentado pela fidelidade de Deus, não pela força do homem. A narrativa deixa claro que Moisés precisava aprender a continuar mesmo quando não havia resultados visíveis. E isso nos revela que a fé não se define pela ausência de luta, mas pela capacidade de permanecer quando tudo parece contrário.
Aqui, Deus apresenta novamente a ordem para falar com Faraó e libertar o povo, reforçando que sua voz é mais forte do que qualquer desgaste emocional que Moisés estivesse sentindo. O chamado nunca é cancelado pelo cansaço do profeta, porque o chamado não nasce nele, mas no próprio Deus. É nesse ponto do capítulo que surge a genealogia, aparentemente deslocada no texto, mas com uma função teológica extremamente significativa. Ela não é apenas uma lista de nomes, é uma reafirmação da legitimidade da liderança e da continuidade da aliança. Ao mencionar Rubem, Simeão e depois Levi, a Escritura está estruturando o cenário espiritual para que Moisés e Arão sejam apresentados oficialmente como instrumentos da redenção. A genealogia serve como uma linha espiritual que demonstra que a missão libertadora não é improvisada, mas está enraizada na história do próprio povo. Ela mostra que Deus prepara gerações para cumprir sua palavra, e que nada acontece de forma isolada. Tudo é costurado pela mão divina. Dentro dessa genealogia há detalhes profundos, como o registro dos descendentes de Levi, especificamente a linhagem que leva a Amram, pai de Moisés e Arão. O texto mostra que a libertação não começa com Moisés, mas com o que Deus construiu antes dele. Isso nos ensina que muitos dos movimentos de Deus na nossa vida são respostas de promessas que Ele fez a outros antes de nós, e que muitas vezes somos o cumprimento vivo de algo que nem sequer conhecemos. A missão de Moisés se torna ainda mais profunda quando entendemos que ele não nasceu por acaso, mas dentro de um ambiente espiritual preparado para carregar o peso da redenção. Isso significa que o chamado não surge no momento da necessidade, mas no coração eterno de Deus, que já desenhou toda a linha do tempo com precisão absoluta. A genealogia, portanto, funciona como uma assinatura divina sobre o ministério de Moisés e Arão, mostrando que a autoridade deles não vem da posição, mas da promessa. Quando a Bíblia registra que eles são os mesmos que falaram diante de Faraó, Deus está colocando um selo final sobre a legitimidade da missão. É como se a Escritura dissesse: estes são os homens que eu escolhi, estes são os que eu preparei, estes são os que vão falar, e eu mesmo cumprirei tudo o que determinei. A libertação não é obra deles, é obra do Senhor realizada através deles. Isso desfaz qualquer argumento de incapacidade que Moisés ainda tivesse, porque, diante do chamado divino, a fragilidade do vaso nunca anula o poder que o preenche. Após essa sessão, o texto retorna ao ponto exato onde Moisés expressa novamente sua dificuldade em falar, reafirmando que tem lábios incircuncisos. Isso nos mostra repetição intencional, uma técnica literária que destaca a tensão emocional e a resistência interna do profeta. A narrativa quer que entendamos, sem dúvida alguma, que Moisés não se sentia pronto. E aqui está uma das maiores revelações espirituais do capítulo. Deus não escolhe pessoas prontas, Ele escolhe pessoas moldáveis. Ele não envia aqueles que se acham capazes, Ele prepara aqueles que reconhecem sua incapacidade. Moisés é o exemplo perfeito de alguém que não confiava em si mesmo, mas que se tornaria o maior líder da história de Israel porque aprendeu a depender exclusivamente da voz de Deus. Esse ponto também revela que o chamado não é baseado em habilidade técnica, mas em disponibilidade espiritual. Moisés acreditava que sua falha estava na fala, mas Deus sabia que o verdadeiro desafio estava no coração. Enquanto Moisés olhava para sua limitação, Deus olhava para sua promessa. Enquanto Moisés via impossibilidade, Deus via destino. Enquanto Moisés via fraqueza, Deus via propósito. Essa diferença de perspectiva é a grande chave do capítulo 6. Deus está preparando Moisés para um confronto que não seria vencido pela eloquência, mas pela autoridade. Não seria vencido pela capacidade humana, mas pelos atos poderosos de Deus. Quando Moisés insiste em dizer que não consegue, Deus insiste em dizer que ele mesmo fará. Assim, o capítulo encerra estabelecendo a transição perfeita para o que virá. Deus está construindo, tijolo por tijolo, a convicção espiritual necessária para que Moisés enfrente o maior império do mundo sem tremer. A opressão sobre Israel havia aumentado, o desânimo havia tomado conta do povo, e o próprio Moisés estava fragilizado. Mas Deus não muda, não recua e não reavalia seu plano.
Ele permanece absolutamente firme em cada palavra. O capítulo mostra que, antes de libertar Israel, Deus liberta Moisés da insegurança. Antes de confrontar Faraó, ele confronta a dúvida. Antes de romper as cadeias físicas, ele quebra as cadeias emocionais. A verdadeira libertação começa dentro do líder, para então alcançar o povo. Ao final dessa jornada, dentro do capítulo 6, compreendemos que este não é apenas um texto histórico, mas uma aula profunda sobre o modo como Deus prepara seus servos. Ele revela seu nome, reafirma sua aliança, apresenta sua promessa, mostra seu poder, dá instruções claras, resgata a identidade de seu povo e estabelece a legitimidade de seus instrumentos. Nada é por acaso, nada é improvisado, nada escapa do controle divino. Deus está prestes a agir com sinais extraordinários, mas antes disso ele estabelece uma fundação espiritual inabalável. E assim, Moisés e Arão se levantam não porque se sentem fortes, mas porque Deus decidiu que agora era o momento de agir. Esse capítulo nos chama a confiar na voz de Deus mesmo quando tudo parece desfavorável, porque o propósito dele é maior do que qualquer resistência humana. A partir de tudo que vimos ao longo deste capítulo, entendemos que Êxodo 6 não é apenas uma reafirmação da promessa divina, mas o momento exato em que Deus estabelece o fundamento espiritual para tudo o que virá a seguir. Até aqui, acompanhamos a construção interna de Moisés, a restauração da esperança em um ambiente de desânimo e a revelação do caráter de Deus como aquele que cumpre o que promete. Vimos o povo esmagado pela opressão. Vimos Moisés debilitado pela rejeição. Vimos um cenário em que aparentemente não havia saída, mas também vimos o Deus que se apresenta com seu nome eterno, que declara que é o mesmo que falou com Abraão, Isaque e Jacó, e que reafirma com autoridade que vai libertar seu povo com braço estendido e grandes juízos. Agora fica claro que a redenção não nasce quando Moisés aparece, mas quando Deus decide agir. E quando ele decide agir, nada pode impedir. É exatamente nesse ponto que o capítulo se torna uma ponte. Moisés, mesmo inseguro, permanece à disposição de Deus. Arão, chamado ao lado do irmão, entra na história como o porta-voz que Deus levantou para preencher a falha que Moisés tanto enfatizava. A genealogia que parece deslocada é, na verdade, a assinatura divina que a autêntica missão dos dois demonstra que o processo que está começando não será fruto de improviso, mas do cumprimento de uma linha espiritual planejada desde os patriarcas. É como se Deus estivesse dizendo ao leitor: aqui está a raiz, aqui está a linhagem, aqui estão os homens que eu escolhi, e agora tudo o que prometi vai acontecer. Quando o capítulo termina, percebemos que a dúvida não desapareceu instantaneamente, mas a ordem de Deus permaneceu inalterada. Moisés ainda se sente incapaz, ainda repete que tem lábios incircuncisos, ainda expõe sua fragilidade diante da missão. Porém, Deus não o dispensa, ele o envia. Ele não cancela o chamado, ele reafirma. Ele não procura outro mais eloquente, ele fortalece aquele que já escolheu. Essa é uma das dimensões mais profundas do capítulo. Deus não está procurando perfeição, está procurando fidelidade. Ele não exige que Moisés seja forte, ele exige que Moisés esteja disposto. A força virá da presença, a autoridade virá da aliança, e os sinais virão das mãos do próprio Deus. E agora, depois desse capítulo que funciona como um divisor de águas espiritual, estamos prestes a entrar no momento em que Deus deixará de apenas falar e começará a agir visivelmente diante de Faraó e do Egito. O próximo capítulo será o início do confronto direto entre o reino de Deus e o império humano. O cajado que antes era apenas um objeto se tornará um instrumento de sinais. A voz que antes parecia fraca se tornará a porta de entrada para juízos que estremecerão a nação mais poderosa da época. O Egito descobrirá que não está lidando com um simples profeta, mas com o Deus vivo falando através de um homem. Em Êxodo 7, o palco é preparado para a primeira demonstração pública do poder divino. É o capítulo em que Deus declara que fará de Moisés como um Deus diante de Faraó e tornará Arão seu profeta. É o capítulo onde os sinais começam a se manifestar e onde o coração de Faraó será endurecido para que o poder de Deus seja revelado como nunca antes.
Portanto, se você deseja continuar mergulhando nesse estudo profundo da palavra, se esse conteúdo tem edificado a sua fé e aberto seus olhos espirituais para compreender como Deus age nos bastidores, eu quero convidar você a permanecer conosco. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo. Seu apoio é o que nos permite continuar produzindo estudos bíblicos completos, reveladores e fundamentados na verdade. E não perca o próximo capítulo, porque Êxodo 7 marca o início dos sinais, o início dos juízos e o início da virada definitiva da história de Israel. O que Deus está prestes a fazer vai muito além do que Moisés imaginava, e cada detalhe traz uma revelação profunda para a nossa vida hoje. Que Deus te abençoe, e te espero no próximo estudo.